Você é enorme, parece uma baleia. Ana Silva, com lágrimas nos olhos, olhou para ele pela última vez antes de deixar aquela mansão para sempre. O que aconteceu 5 anos depois congelou o sorriso em seu rosto para sempre. João Oliveira ajustou seu relógio Rolex enquanto olhava para o reflexo de sua esposa no espelho de corpo inteiro do quarto principal de sua mansão de 25 milhões. Cada curva, cada marca das gestações, cada sinal de cansaço era um motivo para ele desprezá-la, lembrando-a constantemente de que não passava de um fardo em sua vida perfeita e cuidadosamente construída. Ana sentiu o coração apertar. As palavras de João eram afiadas, cortantes, mas não era só isso. Era o olhar, o peso do julgamento que fazia seu peito doer. Ele falava em tom calmo, quase meticuloso, como quem planeja cada detalhe de uma cirurgia. O casamento deles havia se transformado em um campo minado emocional. E Ana sabia que qualquer passo em falso poderia ser usado contra ela. João a ameaçava com divórcio e a perda da guarda dos filhos, deixando claro que ela tinha apenas 6 meses para se recompor, antes que tudo fosse arrancado de suas mãos. Mas o pior ainda estava por vir. Ana, em silêncio, começou a perceber a extensão da traição. Conversas sussurradas, encontros secretos e um plano frio e calculista. João pretendia substituí-la por Maria, sua amante perfeita aos olhos dele, enquanto destruía a reputação de Ana como instável, incapaz, emocionalmente desequilibrada. Ele não queria apenas outra mulher. Queria apagar Ana Silva de sua vida, de todos os registros e lembranças, como se nunca tivesse existido. Naquele momento, Ana sentiu algo que nunca havia sentido antes. Uma mistura de dor e clareza absoluta. A devastação inicial deu lugar a uma determinação silenciosa. Ela percebeu que lutar por aquele casamento significaria continuar refém de alguém que jamais a respeitaria. Não. Ela precisava recuperar a si mesma, reconstruir sua identidade e recuperar a vida que João tentava apagar. Ana Silva precisava renascer como Ana Ferreira, a mulher independente, talentosa e livre que um dia existira antes de se perder nas exigências e crueldades de um casamento baseado no poder e na vaidade. A decisão veio como uma chama silenciosa, no coração. Ana sabia que não seria fácil, que cada passo exigiria inteligência, paciência e coragem. Ela começou a planejar em segredo o que chamaria de Plano Fênix. Não se tratava apenas de recuperar sua aparência física, embora isso fosse parte do plano. Era também uma reconstrução mental, emocional e social. Exercícios rigorosos, nutrição, terapia, cursos e reconexão com colegas profissionais, tudo meticulosamente pensado para que Ana renascesse de uma vida de humilhação e abuso. Enquanto João acreditava que ainda tinha controle total, Ana vivia uma dupla vida. Durante o dia, submissa, obediente, quase invisível. À noite, estrategista, calculando cada movimento, ouvindo cada conversa, descobrindo cada detalhe do plano de João e Maria. Cada palavra que confirmava a traição apenas fortalecia sua determinação. Ela começou a agir silenciosamente, vendendo joias, abrindo contas em seu nome de solteira, reconectando-se com antigos amigos e colegas de profissão. Cada gesto era uma preparação para o momento em que finalmente poderia romper com a vida que aprendia. O plano de fuga não era apenas uma fuga física, mas uma transição simbólica de vítima para agente de sua própria vida. Ana sabia que precisava ser estratégica, que não podia deixar rastros, que cada detalhe importava. Cada noite passada em vigília, cada conversa ouvida, cada sorriso ensaiado enquanto João acreditava estar no controle, fazia parte do processo
de transformação. E o momento decisivo se aproximava, silencioso e inevitável. Mas antes da fuga, Ana precisava lidar com a dor de seus próprios sentimentos. Ela era mãe de 3 filhos, e cada decisão afetaria profundamente Pedro, de 13 anos, Sofia, de 10, e Lucas, de 7. O amor que sentia por eles era o que a mantinha de pé. Era a razão de cada sacrifício silencioso, de cada lágrima derramada, sem que ninguém visse. E mesmo diante do medo, ela sabia que essa seria a chance de criar uma vida melhor, não apenas para si, mas para todos eles. É exatamente nesse ponto que a história se torna impossível de parar de assistir. O que parece ser apenas mais um drama de casamento se transforma em uma saga de renascimento, coragem e justiça silenciosa. Ana não apenas se prepara para escapar, ela se prepara para reconstruir sua vida de uma forma que ninguém poderia imaginar, transformando dor em poder, humilhação em triunfo. E o que aconteceu depois, quando ela finalmente deixou a mansão, acordando os filhos no meio da noite e desaparecendo rumo a uma nova vida, é algo que mudaria não apenas sua trajetória, mas a de todos ao seu redor. A metamorfose completa de Ana, de vítima a mulher de sucesso, independente e confiante, é algo que você não vai querer perder. Fique comigo até o final, porque cada momento dessa história é uma lição de força, estratégia e coragem. Cada reviravolta, cada segredo revelado, cada passo rumo à liberdade de Ana vai deixar você sem fôlego. E o que você verá 5 anos depois, quando os destinos finalmente se cruzam novamente, vai provar que não existe limite para quem decide se levantar das cinzas e assumir o controle total de sua própria vida. Ana não podia mais viver à sombra do desprezo de João. Cada palavra dele, cada gesto de desdém, cada comparação cruel havia deixado marcas profundas, mas também havia despertado algo que João jamais poderia imaginar: a determinação de uma mulher que não aceitaria mais ser reduzida a objeto de ridículo. Foi naquele momento, quando parecia não haver saída, que Ana deu início ao que chamaria em segredo de Plano Fênix. Um plano tão ambicioso quanto silencioso, meticulosamente pensado para reconstruir sua vida em 3 frentes: corpo, mente e independência social e financeira. A primeira etapa era física. Ana sabia que João a enxergava apenas através de seus padrões superficiais e, por isso, cuidaria de cada detalhe de seu corpo, mas não por vaidade vazia. Sim, como símbolo de sua própria força e controle. Ela começou a seguir um regime rigoroso, combinando exercícios intensos com uma nutrição focada não em restrições, mas em energia, saúde e resistência. Cada manhã trazia uma rotina silenciosa de treinos, corrida e meditação, enquanto a mansão ainda dormia. Ela transformou a dor do desprezo em combustível, cada olhar crítico refletido no espelho sendo convertido em força. A Ana que emergia do esforço físico não era apenas mais magra ou mais esbelta, mas mais viva, mais presente, mais dona de si. Paralelamente, Ana atacava sua reconstrução mental. Terapia, cursos de arquitetura, leitura intensa, aprofundamento em técnicas que havia deixado de lado quando a vida doméstica a engolira. Cada sessão, cada página lida, cada projeto pequeno, executado silenciosamente, era uma reafirmação de sua identidade. Ana se reconectava com a mulher que sempre sonhara ser, com a profissional que nunca deveria ter abandonado. Mais importante, ela aprendia a se proteger emocionalmente, a reconhecer os sinais de manipulação, a fortalecer sua mente para não ceder à pressão ou ao medo. O Plano Fênix não era apenas sobre aparência, era sobre criar uma armadura interna tão forte que nada mais pudesse derrubá-la. A terceira frente era social e financeira, talvez a mais crucial.
Ana precisava de liberdade, de recursos e de aliados. Ela começou discretamente, vendendo joias, transferindo fundos para contas abertas em seu nome de solteira, reconectando-se com antigos colegas e amigos que havia deixado de lado ao longo dos anos. Cada contato reativado, cada oportunidade profissional recuperada era um passo para fora da prisão invisível que João mantinha ao seu redor. Ana se tornou mestre em disfarçar sua verdadeira intenção. Enquanto em casa parecia submissa, fragilizada, vulnerável, à noite ela cultivava uma rede de segurança, de poder, de independência que João não suspeitaria jamais. O plano exigia paciência. Cada movimento precisava ser calculado para que João não percebesse nada. Ela se infiltrava nas conversas dele, ouvia casualmente os telefonemas com Maria, entendia seus horários, seus padrões e, acima de tudo, suas fraquezas. Descobrir os detalhes do plano de João para humilhá-la e substituí-la apenas reforçou sua convicção. Não havia mais espaço para hesitação. Ana não iria confrontá-lo diretamente naquele momento. Ela iria planejar, preparar, esperar o instante perfeito para agir. A vingança silenciosa não era motivada apenas por rancor, mas pelo desejo de recuperar o que era seu por direito, sua vida, sua identidade e o respeito de seus filhos. Ana também começou a redefinir a relação com seus filhos, sem revelar a magnitude de seus planos, mas fortalecendo-os emocionalmente. Pedro, Sofia e Lucas precisavam se sentir seguros, amados e capazes, mesmo em meio ao caos doméstico. Ana cultivava momentos de atenção genuína, reforçando sua presença como mãe e base sólida, enquanto os preparava, ainda que inconscientemente, para a mudança radical que se aproximava. Cada gesto, cada sorriso, cada abraço era um fio invisível de conexão que se tornaria vital na fuga que estava por vir. Ao mesmo tempo, Ana começou a se reconstruir profissionalmente. Reencontrou colegas da faculdade de arquitetura, apresentou projetos pequenos que havia desenvolvido discretamente, fez contatos estratégicos e abriu portas para oportunidades futuras. Cada ação era cuidadosamente planejada para que, no momento em que decidisse se afastar, não apenas sobrevivesse, mas prosperasse. Ela visualizava cada detalhe: clientes potenciais, prêmios de arquitetura, reconhecimento no mercado, até a forma como seria recebida quando retornasse ao Rio de Janeiro, anos depois, como uma mulher transformada. O plano Fênix era tão abrangente que incluía até os 5 anos seguintes, cada passo delineado com precisão. Ana aprendeu também a manipular sua própria aparência emocional. Em casa, sorria timidamente, aparentava medo, submissão e fraqueza, permitindo que João acreditasse que ainda tinha controle. À noite, revisava cada passo do plano, ajustava estratégias, analisava respostas possíveis e possíveis reações. Cada detalhe da vida doméstica era registrado silenciosamente. Cada conversa e gesto observados, cada falha de João anotada em sua mente. Ana transformou a própria dor em inteligência estratégica, e a mansão que antes a aprisionava tornou-se um campo de estudo, uma preparação para o momento em que tudo mudaria. A intensidade do plano Fênix crescia a cada dia. Ana sabia que não havia mais volta, que sua transformação exigiria coragem absoluta, disciplina e paciência. Ela começou a ver cada aspecto de sua vida como uma peça de xadrez. O corpo, a mente, a carreira, os filhos, os recursos financeiros, tudo deveria estar em posição perfeita antes do movimento decisivo. João, confiante e cego em sua arrogância, continuava a tratá-la com desprezo, sem perceber que estava sendo observado, estudado e que cada gesto seu servia para fortalecer a mulher que ele pretendia destruir.
O que Ana construiu durante esse período não era apenas um corpo mais forte ou uma carreira mais promissora. Era uma armadura emocional, uma rede de segurança e uma identidade independente que tornaria impossível qualquer tentativa de manipulação futura. Cada passo dado silenciosamente no silêncio da noite, cada conexão profissional reativada, cada recurso financeiro escondido, cada treino e cada sessão de terapia eram tijolos na reconstrução da sua liberdade. E é nesse ponto que a história realmente começa a se tornar impossível de parar de assistir. O plano está pronto, a estratégia consolidada, a paciência testada, e Ana está prestes a transformar anos de humilhação em liberdade absoluta. O que se segue será não apenas uma fuga dramática, mas a afirmação de que uma mulher que decide renascer de suas próprias cinzas não pode ser detida por ninguém, nem mesmo pelo homem que acreditava controlar sua vida por completo. Enquanto o plano Fênix ganhava forma, Ana vivia em uma tensão constante, equilibrando sua vida entre o papel de esposa submissa e o de estrategista silenciosa. Durante o dia, permanecia na mansão como uma sombra, obediente, quase invisível, cumprindo cada ordem de João com um sorriso ensaiado e olhos que disfarçavam a tempestade interna. Cada palavra depreciativa, cada gesto de desdém, cada insulto, dirigido a seu corpo ou à sua inteligência, era absorvido como combustível para seu plano secreto. Ela aprendeu a controlar suas reações, a respirar fundo e a fingir fragilidade, enquanto no fundo calculava cada detalhe daquilo que seria a sua fuga e a reconstrução de sua vida. À noite, Ana se transformava completamente. O silêncio da mansão, que durante o dia parecia sufocante, se tornava seu aliado. Ela revisava mentalmente cada conversa de João, cada gesto suspeito, cada ligação interceptada discretamente. João acreditava que estava sozinho em seus esquemas, mas Ana ouvia tudo. Descobriu que Maria, a amante escolhida para substituí-la, não era apenas alguém com quem João se divertia em segredo, mas uma cúmplice ativa em um plano para destruí-la emocionalmente e legalmente. Ana percebeu que a intenção não era apenas trocar de esposa, mas humilhá-la publicamente, colocar sua estabilidade mental em dúvida e arrancar a guarda dos filhos. A magnitude da traição a chocou inicialmente, mas logo se tornou combustível para sua determinação. A vida dupla de Anne exigia disciplina e precisão quase militar. Durante o dia, ela agia como a esposa submissa, permitindo que João acreditasse ter controle total. Era uma atuação impecável, uma máscara que escondia não apenas sua dor, mas também sua força crescente. À noite, em seu quarto, sozinha com pensamentos e planos, ela se tornava a Ana Ferreira que um dia existira. Inteligente, independente, estratégica e inabalável. Revisava cada passo do plano, refinava detalhes, preparava rotas de fuga, organizava recursos e fortalecia a rede de apoio que vinha reconstruindo silenciosamente. Cada ação, cada movimento era pensado para garantir que, quando chegasse o momento, nada pudesse dar errado. Ana também começou a usar a informação como arma. Enquanto fingia ingenuidade, ouvia cada conversa entre João e Maria, anotando mentalmente cada detalhe do plano deles. Descobriu os horários de encontros secretos, os telefonemas planejando futuras reuniões, os comentários sobre a suposta instabilidade dela. Cada palavra era absorvida, cada mentira registrada. João, convencido de que a manipulava com facilidade, não percebeu que estava expondo seu próprio caráter cruel e arrogante, fornecendo a Ana o mapa exato para a vitória silenciosa que ela construía. Enquanto isso, Ana reforçava discretamente sua independência financeira.
continuava vendendo joias e bens valiosos, abrindo contas em seu nome de solteira e transferindo recursos sem levantar suspeitas. Cada transação era feita com cuidado, cada passo planejado para que, quando finalmente se afastasse, não apenas sobrevivesse, mas tivesse condições de prosperar de forma segura e legal. Ela sabia que a liberdade exigia recursos e que cada centavo cuidadosamente guardado seria crucial no dia em que deixasse a mansão. A reconstrução social era outro componente vital. Ana retomava contato com antigos colegas da faculdade de arquitetura, amigos que havia deixado de lado, criando uma rede de apoio sólida. Cada encontro, cada conversa, cada oportunidade de mostrar sua competência profissional era parte do plano, de resgate de sua identidade. Ela sabia que não bastava fugir, precisava se tornar alguém capaz de prosperar, alguém que João não poderia jamais manipular novamente. A vida dupla exigia concentração absoluta, mas Ana aceitava o desafio com coragem silenciosa. O aspecto mais complexo dessa vida dupla era emocional. Ana precisava lidar com a constante tensão de manter a fachada de fragilidade enquanto nutria a força interior necessária para sua transformação. Cada insulto de João era absorvido como uma prova de sua capacidade de resistir. Cada crítica, direcionada ao seu corpo ou inteligência, se tornava uma motivação silenciosa para provar que ele estava errado. Ana desenvolveu uma disciplina mental que misturava paciência, foco e uma estratégia precisa para o momento da libertação. Ana também começou a preparar emocionalmente os filhos para o futuro, ainda que de forma indireta. Pedro, Sofia e Lucas eram jovens, mas perceptivos. Ana se certificava de que se sentissem amados, protegidos e seguros, mesmo em meio à tensão doméstica. Cada conversa tranquila, cada gesto de carinho, cada atenção especial era um investimento na resiliência deles, preparando-os para a grande mudança que se aproximava. Ela sabia que o sucesso de sua fuga dependia não apenas de sua própria força, mas da estabilidade emocional de seus filhos. A vida dupla de Ana era um delicado equilíbrio entre submissão e estratégia, entre dor e poder silencioso. Durante o dia, ela permitia que João acreditasse que ainda controlava sua vida. À noite, ela reconstruía cada aspecto de si mesma, planejando meticulosamente cada passo rumo à liberdade. Cada detalhe do plano era revisado, cada risco avaliado, cada contingência considerada. Ana não apenas se preparava para fugir, ela se preparava para emergir mais forte, mais confiante e mais respeitada do que jamais fora. O ápice dessa fase da história se aproximava silenciosamente. Ana sabia que cada dia que passava era um teste de paciência e inteligência. Cada gesto, cada palavra, cada ação era uma preparação para o momento em que deixaria de ser uma vítima. O que parecia uma vida de submissão era, na verdade, um laboratório de estratégia, onde Ana estudava cada movimento de João, transformando sua própria dor em arma. E é nesse ponto que a tensão se torna insuportável. Ana, aparentemente, frágil e submissa, está mais forte do que jamais imaginou ser. A vida dupla não é apenas uma necessidade. É uma arte, uma demonstração silenciosa de coragem, inteligência e controle. Cada noite, cada passo secreto, cada observação meticulosa aproxima-a do momento em que não apenas escapará, mas fará isso de forma que mudará completamente o equilíbrio de poder que João acreditava possuir. O que você verá a seguir é uma preparação silenciosa, meticulosa e perigosa, que transformará a Ana de vítima em agente de sua própria vida. Cada detalhe observado, cada plano revisado e cada passo calculado é parte de uma estratégia que culminará na fuga mais dramática e impactante que se possa imaginar, mostrando que força,
inteligência e paciência podem ser armas mais poderosas do que qualquer confronto direto. Ana sabia que o momento decisivo havia chegado. 5 anos de humilhações, desprezo e manipulação haviam construído uma mulher diferente, mais forte, mais esperta e determinada. Cada treino físico, cada hora de estudo, cada transação silenciosa e cada conversa observada haviam convergido para aquele instante. Não se tratava apenas de escapar da mansão, mas de se libertar de uma vida inteira de dor e medo, levando consigo os filhos, que eram a razão de sua força e coragem. Era madrugada e a mansão de os 25 milhões estava mergulhada no silêncio absoluto. João dormia, seguro de que ainda controlava tudo, inconsciente de que a mulher que ele humilhava diariamente estava prestes a desaparecer de sua vida para sempre. Ana entrou no quarto das crianças, iluminando o ambiente apenas com a luz suave de uma lanterna. Pedro, de 13 anos, ainda sonolento, piscava sem entender completamente a urgência da situação. Sofia, de 10, apertava seu urso de pelúcia, enquanto Lucas, de 7, se encolhia na cama sentindo algo diferente no ar, uma tensão silenciosa que não conseguia nomear. Com voz baixa, firme, Ana explicou que precisavam sair imediatamente, que iriam para um lugar seguro, longe de João, onde poderiam recomeçar. Não havia espaço para perguntas longas. A urgência era vital. Ela carregava cada filho como se transportasse não apenas corpo, mas também esperança e futuro. A fuga era planejada há meses, passaportes prontos com o sobrenome materno, reservas em hotéis discretos, rotas de viagem traçadas para evitar qualquer risco de rastreamento. Tudo havia sido meticulosamente calculado, mas mesmo assim o coração de Ana batia acelerado, misturando medo e excitação. Ela vestiu os filhos com roupas discretas, cada detalhe pensado para evitar chamar atenção. Na cozinha, preparou um pequeno kit de emergência. Roupas, extras, dinheiro, documentos, alguns pertences pessoais que poderiam ser transportados sem levantar suspeitas. Cada gesto era silencioso, cada passo cuidadosamente medido, como se a própria casa pudesse ouvir e reagir. Ana olhou para trás uma última vez, para a sala imponente e os corredores silenciosos que testemunharam anos de sofrimento. Não era apenas uma fuga física, era um abandono simbólico de tudo que aprendia, uma ruptura definitiva com um passado doloroso. Ao atravessarem o hall principal, Ana manteve os filhos próximos, controlando cada movimento. A porta da frente se abriu sem um som perceptível, e eles saíram para a madrugada fria, carregando apenas o essencial. O carro que os esperava estava estacionado discretamente a algumas quadras da mansão, uma segurança silenciosa que Ana havia planejado para evitar qualquer atenção indesejada. Cada minuto parecia dilatar, cada sombra parecia esconder um perigo invisível, mas a determinação de Ana não vacilava. Enquanto aceleravam pelas ruas silenciosas do Rio de Janeiro, Ana mantinha os filhos próximos, explicando suavemente que aquela seria a primeira de muitas etapas de uma nova vida. Cada quilômetro percorrido aumentava o sentimento de liberdade e de tensão. João ainda estava dormindo, alheio ao desaparecimento que logo descobriria, incapaz de imaginar que a mulher que desprezava tanto havia conseguido superar anos de humilhação, planejar cada detalhe e executar a fuga sem deixar rastros. O bilhete deixado na mansão era simples, direto, mas carregado de significado. Palavras curtas que não imploravam, não explicavam, apenas afirmavam. Ana não precisava justificar sua decisão, ela precisava se libertar. Cada palavra no papel era uma declaração de independência, um ato final de coragem e autossuficiência. Uma marca definitiva de que aquela mulher não seria mais controlada ou diminuída por ninguém.
Ao chegarem ao aeroporto, Ana manteve a calma absoluta. O check-in foi feito com discrição, utilizando passaportes e identidades cuidadosamente preparados com o sobrenome materno. Cada interação com funcionários era medida, cada olhar avaliado, cada gesto calculado para não levantar suspeitas. Ana sabia que a liberdade estava ao alcance, mas que cada passo exigia atenção absoluta. Os filhos seguiam silenciosos, mas confiantes, absorvendo a força da mãe que nunca mais seria vítima. Enquanto o avião ganhava altura e deixava o Rio de Janeiro para trás, Ana sentiu uma mistura de alívio, excitação e triunfo silencioso. Olhando pela janela, as luzes da cidade pareciam pequenas demais para conter os anos de sofrimento que ela deixava para trás. Cada quilômetro percorrido simbolizava não apenas a fuga física, mas a reconstrução de uma vida inteira, o renascimento da mulher que João tentara destruir. Ana não apenas escapava, ela começava uma nova era, não apenas para si mesma, mas para os filhos que levava consigo. A reação de João, quando finalmente descobriu o desaparecimento, foi um misto de choque, raiva e desespero. Investigadores particulares foram contratados, telefonemas desesperados foram feitos, contatos acionados, mas nada trouxe Ana de volta. Cada tentativa de rastrear seu paradeiro falhou. O homem que acreditava ter controle absoluto percebeu, tarde demais, que havia subestimado a determinação de uma mulher que havia decidido ser livre. A mansão silenciosa, que antes era palco de humilhação, tornou-se um espaço vazio, refletindo o fracasso de seu poder e a magnitude da perda que enfrentava. Ana, por outro lado, se instalou discretamente em São Paulo, utilizando sua rede de contatos reconstruída ao longo dos meses. O plano de longo prazo, que incluía reconstrução profissional, fortalecimento emocional e independência financeira, começava a se concretizar. Os filhos, inicialmente assustados, rapidamente perceberam a mudança. Estavam seguros, livres, e agora podiam experienciar uma vida sem medo, sem humilhação, sem a constante pressão de um pai cruel. Cada noite de fuga silenciosa, cada dia de planejamento e cada passo calculado se revelavam fundamentais para a nova vida que começava. Essa fuga dramática não foi apenas um ato de coragem, foi a afirmação de que uma mulher que decide assumir o controle de sua própria história não se deixa aprisionar por medo, abuso ou humilhação. Cada detalhe do plano Fênix, cada noite de vigilância, cada ação silenciosa e cada passo calculado culminaram naquele instante de liberdade absoluta. Ana não apenas escapou de uma vida de sofrimento, ela iniciou a reconstrução de seu poder, de sua identidade e de seu futuro, levando consigo os filhos e o direito de reescrever a própria história. E é nesse momento que você percebe que essa não é apenas a história de uma fuga, mas o início de uma transformação completa, de uma mulher que renasce de suas próprias cinzas, pronta para conquistar tudo o que lhe fora negado, enquanto o homem que acreditava controlá-la enfrenta o vazio do próprio orgulho e da perda irreversível. 5 anos se passaram desde a fuga silenciosa que transformou para sempre a vida de Ana Silva. O que começou como uma madrugada de medo e urgência se tornou o ponto de virada que a impulsionou a se tornar a mulher que sempre fora destinada a ser. Ana Ferreira, como agora se apresentava ao mundo, não era mais a esposa submissa, nem a mãe acuada pelo desdém de João Oliveira. Ela era uma arquiteta premiada, reconhecida no Brasil e além, uma mulher confiante, elegante, forte e absolutamente independente. O corpo que João ridicularizara agora era uma expressão de disciplina, saúde e vitalidade. Cada curva, cada detalhe,
refletia não apenas sua transformação física, mas o poder silencioso que havia cultivado ao longo de anos de paciência, estratégia e coragem. Ana morava em um apartamento moderno em São Paulo, projetado por ela mesma, onde a luz natural iluminava cada espaço como se celebrasse sua nova vida. Não havia excesso de luxo, apenas elegância, funcionalidade e beleza que refletiam seu estilo e independência. O apartamento era um símbolo de sua conquista. Tudo ali havia sido conquistado por seu talento, esforço e inteligência, não herdado ou imposto por um marido controlador. Cada peça de mobiliário, cada detalhe arquitetônico, cada obra de arte nas paredes narrava a história de uma mulher que renasceu das cinzas, que construiu não apenas um lar, mas um legado próprio. Seus filhos haviam crescido junto com ela, transformando-se em jovens maduros, confiantes e independentes. Pedro, agora com 18 anos, carregava a mesma determinação silenciosa da mãe, com olhos que refletiam a inteligência e a coragem herdadas de Ana. Sofia, com 15, desenvolvia um senso de responsabilidade e empatia impressionante, enquanto Lucas, aos 12, combinava energia e sensibilidade, aprendendo a se adaptar ao mundo com a força da mãe como exemplo. Ana não apenas os manteve seguros durante a fuga. Ela os educou para se tornarem resilientes, conscientes e capazes de enfrentar os desafios do mundo sem depender de ninguém. Cada passo dado por eles era uma extensão do Plano Fênix, não apenas como estratégia de sobrevivência, mas como preparação para prosperar em liberdade. Enquanto isso, João Oliveira, aos 55 anos, vivia um contraste brutal com a transformação da ex-esposa. Casado com Maria, sua amante que agora ocupava o lugar que antes fora de Ana, João era um homem envelhecido pelo estresse, pela paranoia e pela culpa silenciosa que corroía seu orgulho. A vaidade que antes era seu trunfo, agora se tornava insustentável. Cabelos grisalhos, linhas profundas no rosto e o olhar sempre preocupado denunciavam os anos de ansiedade e arrependimento. Seu poder, que ele acreditava absoluto, havia sido corroído pela perda da família que tentou controlar e pela ausência da mulher que subestimou. A vida que Ana construíra longe dele tornava seu próprio casamento um reflexo do vazio, sem respeito, sem admiração, sem qualquer liberdade emocional. Ana também havia conquistado reconhecimento profissional que transformava cada desafio em oportunidade. Prêmios de arquitetura, convites para palestras, projetos de grande escala e contratos internacionais consolidavam seu nome como referência no mercado. Mas mais importante do que o sucesso financeiro ou o reconhecimento público era a certeza de que cada conquista era fruto de seu talento, inteligência e esforço. Ela não apenas se libertou da humilhação. Ela redefiniu o significado de poder, mostrando que a verdadeira força vem da autossuficiência, da coragem e da disciplina. Mesmo após anos de afastamento, a memória de João e de tudo que ele representava permanecia presente, mas não como dor, e sim como motivação silenciosa. Ana sabia que enfrentar o passado seria inevitável em algum momento, mas estava preparada, forte e centrada. Os anos de preparação, estudo e reconstrução haviam lhe dado mais do que força física ou inteligência estratégica. Haviam lhe dado controle emocional, capacidade de decisão e confiança absoluta em si mesma. Ana não era mais refém do medo, da humilhação ou da crueldade de um homem que acreditava poder ditar sua vida. Em São Paulo, Ana também cultivou uma rede de apoio sólida. Amigos, colegas de profissão e antigos contatos que foram reativados durante o período de reconstrução tornaram-se pilares de sua nova vida. Cada relação construída era baseada em respeito, confiança e afinidade,
longe da manipulação, do medo ou da necessidade de agradar a alguém que não valorizava quem ela realmente era. Essa rede não apenas fortalecia sua carreira, mas também proporcionava estabilidade emocional, reforçando que a independência verdadeira vai além da conquista financeira ou física. Ela reside na capacidade de escolher com quem compartilhar a própria vida. A rotina de Ana também incluía momentos de reflexão e conexão consigo mesma. Exercícios físicos, meditação e práticas de autodesenvolvimento continuavam a fazer parte de sua vida diária, não como obrigação, mas como expressão de cuidado pessoal e disciplina. Cada manhã, ao se olhar no espelho, Ana via não apenas a mulher que havia renascido, mas a arquiteta, mãe e profissional que havia conquistado autonomia e respeito. Ela se tornara a versão mais completa de si mesma, equilibrando força, inteligência e empatia de forma única. A transformação também se refletia na forma como Ana se relacionava com o mundo. Ela não buscava mais aprovação de ninguém, não se curvava diante de arrogância ou poder alheio. Sua postura, confiança e presença transmitiam respeito e autoridade natural. Os filhos, agora crescidos, absorviam essas lições silenciosas, aprendendo a viver com dignidade, coragem e independência. Ana não apenas reconstruíra sua vida, ela havia construído uma nova geração que refletia seus valores e força. Enquanto isso, João Oliveira enfrentava sua própria decadência. Maria, embora presente, não oferecia o respeito ou a admiração que Ana havia conquistado com esforço. O estresse constante, a culpa e a paranoia corroíam sua vida pessoal e profissional. O contraste entre ele e Ana não poderia ser mais gritante. De um lado, uma mulher que renasceu das cinzas, poderosa e realizada. Do outro, um homem que acreditava ter controle, mas que havia perdido tudo de valor sem perceber. Essa fase da história marca não apenas a transformação de Ana, mas o ponto em que sua liberdade se torna irreversível. Cada decisão tomada durante os anos de reconstrução, cada sacrifício silencioso, cada passo calculado do Plano Fênix, culminaram em uma vida que não apenas floresceu, mas que também estabeleceu um novo padrão de poder, respeito e realização. Ana havia se tornado inabalável, e seu sucesso não era apenas profissional, mas emocional, social e familiar. E é exatamente nesse cenário, 5 anos depois, que a história se prepara para o confronto inevitável, o momento em que passado e presente se cruzam. Ana não apenas sobreviveu, ela prosperou. E cada detalhe dessa nova vida demonstra que coragem, paciência e planejamento estratégico podem transformar até os anos mais sombrios em uma trajetória de triunfo absoluto. A Gala de Arquitetura. No Rio de Janeiro estava em seu auge. Luzes brilhantes iluminavam o salão repleto de profissionais renomados, celebridades e influentes membros da elite brasileira. O som de taças se entrechocando misturava-se a risadas elegantes e conversas, cuidadosamente ensaiadas. Ana Ferreira entrou no salão com a presença imponente de quem não apenas conquistou respeito, mas também carrega consigo a força de uma mulher que renasceu das próprias cinzas. Cada passo, cada olhar, cada gesto transmitia confiança absoluta. Ela não era apenas uma convidada, era a protagonista de uma história que estava prestes a atingir seu ponto culminante. Enquanto caminhava entre os convidados, Ana percebeu João Oliveira do outro lado do salão. Ele estava cercado por colegas e Maria, sua atual esposa, todos absorvidos na aparência de sucesso que a fortuna e o poder haviam construído. Mas Ana viu além da fachada. João não sorria como outrora. Havia tensão em seu rosto, linhas de preocupação marcando a testa e um olhar que buscava controle.
Ele ainda acreditava que poderia intimidar, manipular ou subestimar a mulher que ele tentara destruir anos antes. Mas Ana, agora totalmente transformada, não demonstrava qualquer sinal de medo ou submissão. Ao se aproximar, cada passo de Ana parecia marcado pelo silêncio de um filme dramático. Todos os olhares se voltaram para ela. Os convidados notaram a confiança, o porte elegante, a aura de autoridade que emanava. João tentou manter a compostura, ajustando seu terno como se isso pudesse mascarar o pânico silencioso que crescia dentro dele. Maria, percebendo a presença dominante de Ana, sentiu um calafrio. A mulher que antes fora considerada inferior, agora irradiava poder, inteligência e presença, deixando clara a diferença entre sua fragilidade e a força conquistada por Ana. Ana esperou o momento certo, calculando cada palavra, cada gesto, cada pausa. O salão, antes cheio de conversas e risadas, começou a perceber a tensão crescente. A presença de Ana não era apenas física. Era um aviso silencioso de que o passado, a dor e a humilhação haviam sido substituídos por poder, estratégia e determinação. Quando Ana finalmente falou, sua voz não apenas ecoou pelo salão, mas cortou como uma lâmina, clara, firme e carregada de autoridade. João Oliveira, você humilhou, traiu e tentou apagar minha existência, mas hoje todos aqui vão ouvir a verdade. Os convidados começaram a se voltar, o murmúrio crescente revelando a atenção que Ana atraía. João, surpreso, abriu a boca, mas não conseguiu interromper. Ana continuou, detalhando anos de abuso emocional, desprezo, traição e manipulação. Cada palavra era medida, cada frase carregada de impacto. Os detalhes do plano Fênix não precisavam ser mencionados, mas sua estratégia e força ficavam evidentes na maneira como ela conduzia o discurso. Ana não pedia justiça. Ela demonstrava que havia conquistado sua liberdade, sua dignidade e o respeito que João jamais poderia oferecer. Os filhos de Ana, agora jovens e independentes, aproximaram-se dela, reforçando a narrativa de força e união familiar. Pedro, Sofia e Lucas se posicionaram ao lado da mãe, seus olhares firmes e confiantes, ecoando a mesma mensagem. João não tinha mais poder. A multidão percebeu a força coletiva da família, testemunhando não apenas a libertação de Ana, mas a reafirmação do vínculo entre mãe e filhos. Cada gesto das crianças, cada expressão de apoio, intensificava o impacto emocional do momento. João, percebendo que a situação lhe escapava do controle, tentou intervir, mas sua voz soava fraca diante da presença firme e estratégica de Ana. A arrogância que antes era sua arma principal, agora se tornava sua fraqueza. Cada tentativa de retomar o controle era visivelmente inútil, e o contraste entre o homem nervoso e a mulher confiante não poderia ser mais evidente. O público, percebendo a inversão total de poder, começou a se posicionar mentalmente ao lado de Ana, absorvendo cada palavra, cada gesto e cada expressão de coragem e justiça silenciosa. Ana continuou, expondo não apenas os abusos emocionais, mas também a traição que João havia arquitetado. Ela detalhou como ele tentara substituí-la, como planejava destruir sua reputação e sua estabilidade emocional, e como cada plano falhara diante de sua paciência, inteligência e estratégia silenciosa. O público ouvia, chocado, absorvendo em cada revelação. Maria, visivelmente constrangida, segurava o braço de João, percebendo que não havia como contestar a força, o respeito e a inteligência da mulher que ele subestimou por tanto tempo. A tensão atingiu seu ápice quando Ana olhou diretamente para João, fixando-o com a mesma intensidade com que ele a havia desprezado anos antes. Sua voz, agora carregada de autoridade e confiança inabalável, decretou: hoje não há perdão, não há reconciliação,
O que houve entre nós acabou, e a única justiça que importa é a que construímos com coragem, estratégia e verdade. João, impotente, apenas conseguiu murmurar pedidos de desculpas, mas sua humilhação era completa. O homem que acreditava dominar a vida de Ana agora estava diante de sua derrota pública, sem poder, sem prestígio, sem controle. O impacto do confronto não se limitou a João e Maria. Todos os presentes sentiram a intensidade da inversão de poder. A força de uma mulher que renasceu das próprias cinzas, que se transformou em arquiteta de sua própria liberdade. Ana não apenas expôs o passado, ela redefiniu o presente, mostrando que coragem, estratégia e resiliência podem superar qualquer abuso, qualquer humilhação e qualquer tentativa de destruição emocional. Quando Ana terminou, o silêncio tomou conta do salão por alguns segundos, seguido por aplausos, olhares de admiração e reconhecimento. João recuou, constrangido, percebendo que qualquer argumento seria inútil diante da força que Ana havia conquistado. O público, testemunha de anos de sofrimento e da transformação completa de Ana, absorveu não apenas uma história de abuso e traição, mas um exemplo de coragem, inteligência e poder feminino. O confronto no clímax da história não era apenas uma vitória pessoal de Ana. Era a demonstração de que a verdadeira força não se mede em riqueza, status ou controle alheio, mas na capacidade de reconstruir a própria vida, superar o medo e assumir o poder sobre o próprio destino. Ana Ferreira não precisava de aplausos ou reconhecimento para saber que tinha vencido. Mas ver a reação do público, a humilhação de João e a admiração silenciosa de todos reforçava a magnitude de sua transformação. Quando a gala terminou, Ana caminhou entre os convidados com a confiança de quem conquistou o impossível. Seus filhos ao lado, a trajetória de dor transformada em poder absoluto e a certeza de que o passado não tinha mais controle sobre sua vida, simbolizavam a vitória definitiva. João Oliveira, por outro lado, permaneceu para trás, consumido pelo peso da própria arrogância e pela humilhação de ter subestimado uma mulher que não apenas sobreviveu, mas prosperou de forma brilhante, completa e irreversível. Um ano após o confronto na gala de arquitetura, Ana Ferreira caminhava por São Paulo com a leveza de quem havia deixado o passado para trás de forma definitiva. O renascimento que começou na fuga dramática, que se consolidou nos anos de reconstrução silenciosa e que se reafirmou no clímax do confronto com João Oliveira, agora se transformava em algo ainda maior: a criação de um legado próprio. Ana fundara uma instituição dedicada a ajudar mulheres que, assim como ela, haviam sido vítimas de abusos, humilhações e manipulações. A fundação, baseada em princípios de empoderamento, educação e independência financeira, crescia rapidamente, recebendo reconhecimento nacional e internacional. Cada projeto que Ana liderava era uma declaração de que dor, abuso e humilhação podem ser transformados em força, oportunidade e impacto positivo. A mulher que um dia foi diminuída por um marido cruel, agora inspirava outras mulheres a se reconectarem com sua própria força, ensinando não apenas a sobreviver, mas a prosperar. A fundação era seu território seguro e sua prova tangível de que a transformação não se limita à aparência física ou ao sucesso financeiro. Ela envolve a reconstrução de identidade, autoestima e propósito. Seus filhos, agora adolescentes e jovens adultos, floresciam em sintonia com a mãe. Pedro, com 19 anos, estudava arquitetura, inspirado pelo exemplo de Ana e pela liberdade de criar sem limitações. Sofia, com 16 anos, desenvolvia projetos de responsabilidade social e arte,
combinando sensibilidade e consciência social, enquanto Lucas, com 13 anos, explorava esportes, música e tecnologia, aprendendo a equilibrar talento, disciplina e criatividade. Cada passo deles era acompanhado de perto por Ana, não como controle, mas como guia, incentivando-os a serem independentes, confiantes e conscientes de seu próprio valor. Enquanto isso, João Oliveira vivia o oposto de sua ex-esposa. A combinação de paranoia, arrependimento e humilhação corroía sua vida. Processos judiciais relacionados à carreira médica e escândalos de conduta haviam diminuído sua fortuna, tornando-o um homem cada vez mais isolado. Maria, sua esposa, permanecia ao lado dele, mas a relação era marcada pelo ressentimento e pela falta de respeito. O homem que acreditava dominar a vida de Ana, agora se encontrava sozinho diante das consequências de sua arrogância e crueldade. Cada tentativa de recuperar status ou controle era em vão, deixando-o refletindo sobre todos os erros cometidos anos antes. Ana, por outro lado, prosperava de forma leve, confiante e até divertida. Seu sucesso não era apenas material, mas emocional e social. Ela havia encontrado um parceiro que valorizava sua força, inteligência e independência. Um colega arquiteto que admirava seu talento e respeitava sua história. O relacionamento deles era baseado em igualdade, respeito mútuo e afeto genuíno, uma realidade completamente oposta à experiência que teve com João. Não havia imposições, humilhações ou manipulações, apenas parceria, companheirismo e amor. O dia a dia de Ana era repleto de momentos de vitória silenciosa, mas também de diversão e leveza. Em reuniões da fundação, Ana ria com as colegas sobre pequenas ironias do passado, lembrando, às vezes com humor, das situações ridículas que João acreditava controlar. Ela contava aos filhos histórias discretas sobre sua própria transformação, não como narrativa de sofrimento, mas como lição de coragem, inteligência e paciência. Cada risada, cada momento de descontração reforçava a sensação de liberdade absoluta que Ana havia conquistado. Em uma dessas reuniões da fundação, Ana percebeu o quanto havia mudado. Sua força não se manifestava mais em silêncio ou planejamento estratégico. Ela estava presente na leveza de cada ação, na confiança natural em cada decisão, no olhar dos filhos que a admiravam e aprendiam com ela. O passado, que antes era sombra, agora era apenas lembrança distante, quase divertida. Uma história que parecia inacreditável para quem a via hoje. A ironia de toda a situação era tão clara que Ana, muitas vezes, sorria sozinha, imaginando como João reagiria se pudesse ver seu sucesso, sua felicidade e a independência completa que havia conquistado. E o destino, sempre curioso e irônico, fez questão de manter João isolado, refletindo sobre sua própria arrogância. Ele, que planejava destruir Ana, agora observava de longe o impacto positivo e admirável que ela causava no mundo. As consequências de suas ações se materializavam de forma implacável, enquanto Ana e os filhos viviam uma vida plena, rica em experiências, aprendizado e afeto verdadeiro. A diferença entre eles não poderia ser mais gritante. A mulher que foi humilhada agora era sinônimo de poder, alegria e inspiração. O homem que acreditava controlar tudo vivia isolado, cercado de arrependimento e solidão. No final, a história de Ana Ferreira não é apenas sobre superar a dor ou derrotar o inimigo. É sobre celebrar a própria vida, a força de reconstruir-se e a alegria de criar um futuro baseado em liberdade, respeito e felicidade genuína. Ela se tornou não apenas uma arquiteta premiada, mãe exemplar e líder de uma fundação de sucesso, mas também a personificação de que coragem, inteligência e paciência
podem transformar qualquer história de sofrimento em uma trajetória de vitória absoluta. E se você acompanhou cada detalhe dessa história, percebeu que a verdadeira transformação não vem do acaso. Ela vem da coragem de enfrentar o impossível, da paciência para planejar, da força para resistir e da inteligência para transformar cada obstáculo em oportunidade. Ana Ferreira nos ensina que a vida não se resume às circunstâncias. Ela se constrói com determinação, estratégia e amor próprio. Se você se inspirou com a história de Ana, não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias de superação, suspense e transformação. Aqui, cada vídeo traz uma jornada intensa, cheia de emoção, estratégia e reviravoltas que vão prender você do começo ao fim. Ative as notificações para acompanhar cada novo episódio e compartilhar essas histórias incríveis com quem você gosta. E lembre-se, a verdadeira força está dentro de você, e às vezes tudo que é necessário para transformar a própria vida é coragem para começar, paciência para planejar e determinação para conquistar. Ana Ferreira nos mostra que mesmo nas situações mais sombrias, sempre há um caminho para renascer, prosperar e encontrar felicidade plena. Então inscreva-se, acompanhe as próximas histórias e descubra como cada desafio pode se tornar uma oportunidade de transformação e triunfo.